Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Deu tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. E nessa manhã de segunda-feira, nós estamos começando aqui através da Rádio Aurora. Mais um programa, mais uma causa que nós vamos estar aí apresentando para todo o público. Hoje nós temos aí o programa Voz de Campos, apresentação Roseni Camilo Paz, a Luísa aí nos ajudando na produção. E nós temos um tema muito interessante para essa segunda-feira. Temos o JC hoje conosco. Prazer, JC, aqui. E temos um tema que são mapas mentais e conflitos emocionais. Aqui ao vivo a coisa, aqui com a Andréia. Andréia Souza é psicóloga, terapeuta clínica. Estou aqui também recebendo aqui a visita de uma amiga paulista, a Regina, uma missionária amiga de São Paulo, de Bauru, do município de Bauru, em São Paulo. Então nós vamos já, começando nesse dia, vamos cumprimentar aí a nossa... Não, vamos pelo JC, que vai me ajudar a conduzir a programação. E depois vamos, então, passar para a missionária Regina para cumprimentar, a Vanessa para cumprimentar. E depois, então, a Andréia. Tá bom assim, JC? Né? Que eu tô aqui, bom. Né? JC, é um prazer. Sobre o seu comando, dona Roseni. Ah, quem me dera. É um prazer estar aqui com você, né? Porque eu sempre quis participar com você, né? Dividindo essa bancada com você. Fica à vontade para cumprimentar nosso público nessa manhã. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra para mim também estar participando junto à senhora. Eu vou manter essa formalidade de senhora, né? Como não, fica à vontade, me chama de Roseni, tudo bem, né? Melhor. Não, eu não consigo, até minha esposa me disse, mas como um bom carioca, a senhora sabe que, né, a gente tem sempre esse respeito já entranhado na nossa formação. E para mim é um grande prazer, a doutora Andréia, todos os participantes, missionária, a colega que está ao lado de dona Roseni. Vanessa Sampaio. Vanessa também, que Deus abençoe a todos, que possa ser um programa muito, muito produtivo para todos aqueles que nos ouvem e principalmente aos ouvintes da Rádio Aurora, da Rede Aurora de Comunicação. Estamos à disposição para qualquer pergunta, né, que nosso debate, nossas colocações, estejamos dispostos a evoluir, aprender. E hoje, mais do que nunca, estou aqui para aprender, né, com a doutora André, que com certeza é expert no assunto. Que Deus abençoe a todos, à disposição. Amém. Pode cumprimentar, pode tirar a máscara, cumprimenta as pessoas que estão assistindo. Bom dia a todos, né? Como foi dito, sou missionária Regina de São Paulo e para mim está sendo um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a cada um, essa cidade maravilhosa. Que Deus possa estar abençoando e direcionando todas as decisões que forem tomadas por vocês, bom? Pode cumprimentar. Bom dia a todos do Face. Eu espero que o papo seja bem produtivo e que possamos aprendermos muito, né? E que Deus ele possa sempre estar nos conduzindo, né? Nesse momento, entendeu? Muito difícil para todos até, entendeu? E que possa estar Deus sempre no controle de tudo. E agradeço a Roseni pela oportunidade.
nós vamos caminhando, seguindo e crescendo juntas. Há um tempo para nós lá na frente, como diz JC, compartilhando aprendizados. Andréia, seja bem-vinda. Andréia já é parceira nossa da bancada, fez um excelente programa aqui, 2 excelentes programas. E com certeza hoje nosso tema é mapas mentais e conflitos emocionais. Então, gostaria que você já desse uma abertura para o tema para que nós pudéssemos, né, satisfazer algumas curiosidades. Né? Pode ficar à vontade, Andréia. Bom dia a todos. Viu um lugar bonito ali, né? Friburgo, pois é. Olha só. Aí, meu terraço. Hoje nós estamos fazendo a transmissão no terraço, porque eu estou com obra em casa. Deixa, né, acontecer, né, gente? Acontece, né? Então, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, JC, prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente. Bom dia, Regina, missionária Regina, prazer conhecê-la. Bom dia, Vanessa, prazer conhecê-la. Obrigada, Roseni, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre temas que são importantes para todos nós, né? Porque falar de mapa mental e conflito emocional é coisa que todo mundo tem. Nós somos seres humanos que carregamos características positivas, que são nossos talentos, nossas forças. Os americanos chamam de stakeholders, que é um nome bem sofisticado para forças que nos impulsionam, né? Para coisas que nos acolhem e nos dão força. Mas também temos nossas mazelas, nossos pontos fracos e a desenvolver, que são justamente os conflitos, né, Roseni? Com certeza. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tranquilo, Sim. Tranquilo. Que bom. Então, o que é interessante? Eu sou psicóloga, né, clínica e empresarial, também trabalho com cursos, palestras, essa coisa toda. E o que nós vamos percebendo ao longo desses 30 anos de atuação na área de saúde mental? É que nós temos muito mais conversa sobre os aspectos negativos do nosso comportamento, da nossa personalidade, do que sobre os aspectos positivos. E a psicologia positiva, ela vem justamente, é uma ciência mais recente, né, de 4 décadas apenas, comparando com a psicanálise que já existe há 2 séculos, né? É uma ciência nova que diz o seguinte: nós podemos tratar os conflitos, sim, mas tão importante quanto tratar conflito é tratar o que você tem de bom para evitar o conflito. Não é o problema que eu enfrento no meu dia a dia, é como eu enfrento o problema que eu tenho no meu dia a dia. Todos nós passamos por situações com conflitos financeiros, conflitos emocionais, conflitos de saúde, mas como eu lido com isso vai ser o meu diferencial frente à saúde ou à doença. Faz sentido para vocês? Com certeza. Né? Então, assim, é claro, vamos dar um exemplo cotidiano. Roseni se deslocou hoje, Vanessa veio para cá e Regina também. É claro que vocês passaram por um percurso físico dentro de um veículo, provavelmente. O percurso, dependendo do que aconteceu, você veio tranquilo, você veio calmo, você veio animado, dependendo, você já chegou aí estressado. Se você pegou um trânsito enorme, alguém que fez alguma grosseria no trânsito, se você estava dirigindo e de repente não gosta de dirigir, já começa o dia, como dizem algumas pessoas, com o pé esquerdo. Então, o que eu estou dizendo? O percurso que nós vamos fazer vai ser sempre o mesmo. Vai ter semáforo, vai ter gente dirigindo bem e dirigindo mal, vai ter buraco na rua, vai ter rua não sinalizada. Esse é o percurso. O que você vai fazer dentro desse carro para passar por isso de uma forma adequada depende exclusivamente de você. É claro que nós temos que lembrar que o ser humano tem 3 componentes, né? Ele tem o componente físico, que é o nosso corpo, inclusive onde alojam as doenças. Ele tem o componente mental, que é a nossa mente, são os nossos pensamentos, e a neurociência veio estudar como é que nascem os nossos pensamentos. E ele tem o componente espiritual, muito ligado à nossa fé. Eu estou aí com 2 pastoras no estúdio que não me deixam mentir a respeito. Então, na verdade, é uma tríade, ou um tripé de sustentação. E o nosso bem-estar vai estar ligado a isso, ao nosso componente físico, ao nosso componente mental, ao nosso componente espiritual. Por que eu não falei nosso componente emocional? Porque a emoção começa no cérebro. A emoção começa nas conexões cerebrais.
Se eu estiver com raiva, eu estou liberando dentro do meu cérebro uma série de hormônios que são neurotransmissores que vão causar isso. Se eu estiver em paz e tranquila, também vou fazer isso, vou liberar neurotransmissores, estou falando aí de dopamina, cortisol, adrenalina, né, serotonina, são nomes até conhecidos por nós, independente da formação, que vão me fazer mudar, inclusive, o humor. Então, a ideia aqui é conversarmos um pouquinho sobre esse percurso, essa analogia que eu fiz aí de você chegar fisicamente a algum lugar. O percurso é a nossa vida. O percurso é o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos e, claro, o que colhemos como resultado até para o nosso corpo mais saudável ou menos saudável. Andréia, veio uma pergunta na minha cabeça aqui. A gente engorda pela mente? Ou a gente se sente gordo? A gente engorda, Roseni, porque come emoção. Posso traduzir? Pode. Então, o que é o excesso de peso? É claro, gente, vamos pensar um pouquinho na parte de medicina, né? Se você não tiver com nenhuma coisa desregulada lá na tireoide, que faz você engordar mesmo sem estar emocionalmente descompensado, se você não tiver nenhum problema na produção de hormônios. Então, o que eu digo? Quando chega alguém para fazer, por exemplo, coaching de emagrecimento, a primeira coisa que nós fazemos é uma investigação física de tireoide, processos hormonais, a nossa composição física, beleza? Porque se eu tiver com alguma deficiência física hormonal, eu primeiro preciso tratar disso para depois emagrecer. Mas vamos partir do princípio, Roseni, que está tudo bem com o meu corpo físico, que é o soma, o somático. O que faz com que a gente engorde? Primeiro, ansiedade. E aí eu fiz essa brincadeira dizendo que você come emoção. Muitas vezes você está muito ansioso, você entra num processo de compensação. Gente, isso é inconsciente. Você não acorda de manhã falando, hoje eu vou comer para me compensar. Não é assim. Você entra num processo inconsciente em que você se dá mais satisfação através da alimentação. E geralmente essa alimentação vai ser de coisas gostosas. Que eu saiba, né, coisas gostosas costumam ser calóricas e costumam ser industrializadas. Você comparar, por exemplo, um brócolis com um chocolate é até covardia. Tenho nada contra o brócolis, tá, gente? Nem contra o chocolate. É só que o que causa o chocolate no seu organismo é um prazer imediato, porque ele libera cortisol. O brócolis não. É uma coisa gostosa, tem gente até que não gosta de brócolis, né? Estou trazendo aqui a comparação alimentar, porque você come um chocolate, você bota o chocolate na boca, ele derrete, ele tem aquele gosto doce, né? Tem gente que gosta um pouquinho mais do amargo, mas ele tem componentes na sua fabricação que liberam imediatamente, na primeira pedacinho na tua boca, cortisol. Cortisol é um neurotransmissor que... desculpa, gente, cortisol não. Ele vai liberar um neurotransmissor que é a endorfina, que é justamente que dá satisfação, alegria. Cortisol é exatamente o contrário, né? Que faz as sensações ruins, perdão. Que vai liberar, o chocolate vai liberar justamente endorfina, que vai fazer a sensação de bem-estar e de satisfação. O contrário, que é liberado através da endorfina, é o cortisol, que é quando você está com raiva, nervoso, tenso, quando você está aborrecido, aí está liberando cortisol. Só troquei aqui os nomes, peço desculpas. Então, o que nós estamos falando? Quando você está usando o chocolate, você está liberando endorfina, que faz você sentir bem, relaxado, feliz, energia, porque tem açúcar, porque é doce. Então, geralmente, essa associação de coisas gostosas, quando emocionalmente eu estou mais ansioso, é uma tendência que nós temos a utilização dessas substâncias, assim com refrigerante, assim com coisas mais gordurosas. Por que na dieta, antes de começar uma dieta, a gente trabalha primeiro o mental? Porque eu preciso me libertar dessas sensações que liberam todas essas substâncias químicas no meu cérebro para depois começar a fazer uma dieta e mudar o sabor, mudar a utilização do sabor daquilo que eu vou consumir. Então, respondendo a sua pergunta, Roseni, por que a gente acaba engordando um pouco? Se você não tiver nenhuma disfunção ligada ao físico, porque o emocional está precisando ajustar. E eu chamo de ajuste, né?
Concluindo, a terapia ajuda a emagrecer, né? Ajuda né? a entender por que você está ansioso, por que você está ansiosa, por que você não está conseguindo dar conta de algumas questões mentais. Porque o que é interessante? Nós trabalhamos com PNL, Programação Neurolinguística. Na PNL, primeiro a gente entende como funciona o seu cérebro, para depois ver que reações você está construindo. JC, você tem algo para perguntar à doutora nesses conflitos de emoções que você está vivendo? Você, né, tem algumas coisas, né? Eu praticamente me lembro de quando que começou, mas eu acredito que desde a minha terra infância eu tenho vivido esses conflitos e até fez com que a gente criasse, né, uma certa armadura num popular, né? A gente ficou mais casca grossa, mais cascudo, né, no popular. E esse último, né, foi a questão do meu filho, que realmente ninguém estava preparado para receber a notícia, né, da enfermidade dele. E eu confesso mas eu sou muito prático. Ao longo dos anos, por eu ter vivido muitas experiências, muitas questões, né, impactantes, questões emocionais impactantes, morar no Rio de Janeiro desde a terra infância, hoje em Campos aqui, para mim, eu estou literalmente num paraíso, em detrimento da minha cidade natal, mas criou mecanismos em mim, né, e a doutora no decorrer pode falar, né, que fez com que eu percebesse os gatilhos. E eu sou muito prático, eu prefiro receber a notícia para poder a gente tentar resolver os conflitos, resolver as questões, do que me omitir. E quando chegou a notícia da enfermidade do meu filho, né, do linfoma, do câncer, eu confesso que a princípio a gente foi um impacto muito grande, porque nenhum pai, nenhuma mãe está preparado, né, para inversão da ordem, ainda que não seja, né, um decreto final, mas é uma doença que né, causa na família toda um impacto muito grande. Mas, graças a Deus, graças a muitos amigos, né, e aí a religião, né, uma crença em algo superior, isso ajuda muito, como a doutora falou, nesse momento, e aí a gente consegue depois digerir as questões, e aí mais friamente, mais pausadamente, tomar as decisões certas e conduzir a questão da melhor maneira possível e mais equilibrado, mas não é fácil. Eu confesso que a gente não tiver um acompanhamento, né, inclusive foi muito indicado para o meu filho e a esposa dele, um acompanhamento psicológico, né, e toda a equipe, poxa, nota 1000, vai ser muito bom para nesse momento ser conduzida de uma maneira que venha atenuar, né, o impacto do que é uma informação como essa. Sim. Mas foi realmente muito, muito, muito desgastante. A primeira informação quando chegou, eu confesso, nós entramos em desespero, mas eu confesso que, poxa, diante de tudo que eu já passei, era para eu estar no lugar dele, não o inverso e tal, mas Deus está no controle, e os médicos, uma equipe maravilhosa, e eu acredito que a gente vai superar isso, mas não é fácil. Não é fácil. Obrigada, JC, por compartilhar conosco a sua história tão delicada, nesse momento até menos sofrido do que anteriormente, mas eu acho que é um ótimo exemplo para a gente pensar nessa questão do modelo mental. JC, você falou uma coisa muito importante, você usou 3 vezes uma expressão, eu sou muito prático. Eu gosto de receber informação para resolver o que eu vou fazer com ela. Então, isso é um modelo mental, que a gente estava falando justamente de mapas mentais. O que é modelo mental? É aquilo que te faz, apesar de uma informação bombástica como essa, JC, não tem como qualquer pai, qualquer mãe não ficar impactado com isso, você, vou usar uma expressão bem popular, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Exato. E aí, a neurociência mostra o seguinte, JC, você provavelmente está numa estatística de 1/3 da população mundial de traços de resiliência, que é uma capacidade emocional, isso não tem curso, tem gente que nasce assim, tá, JC? É uma capacidade emocional que a gente tem de sofrer um forte impacto, quer seja financeiro, emocional, de saúde, relacional,
E apesar do forte impacto, é claro que você sentiu, lógico, você conseguir se sobrepor a isso. E aí 3 aspectos importantes. A fé, independente de religião, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de fé. O segundo componente, o equilíbrio emocional, porque apesar de ficar abalado, você não deitou na cama, chorou e deprimiu, por exemplo. E o terceiro componente, a informação, a ciência, a medicina, ou o que quer que possa te fazer para ajudar a passar por esse processo. E aí o traço de resiliência, que é uma característica para algumas pessoas inatas, ela pode ser desenvolvida. O que é ser resiliente? Vocês já ouviram essa expressão? Vocês que estão aí, o pessoal que está ouvindo, pode depois mandar informação ali no chat. O que é ser resiliente, né? A expressão veio da física e aí a psicologia tomou emprestado essa expressão para falar de seres humanos. Na física, resiliente é a capacidade que alguns materiais têm de sofrerem forte impacto, e olha que interessante, JC, e voltarem ao estado anterior que estavam antes do impacto, ainda melhores. Exemplo, uma mola. Exemplo, fibras de nylon de um tapete. Exemplo, tecnologia da NASA que é usada em travesseiros ou em colchões. Ou seja, essa capacidade de você ser fortemente abalado por alguma coisa, sofrer o impacto e voltar à condição original é o que nós chamamos de resiliência para seres humanos. 2/3 da humanidade podem aprender resiliência, existem cartilhas, inclusive, para isso, e 1/3 tem isso inatamente. Aí você falou o seguinte, não sei se é de tanto passar por situações difíceis, que quando veio essa, eu meio que já estava vacinado. Estou aqui traduzindo a sua fala, né, JC? Mas é isso mesmo. Seguramente, lá na sua tenra infância, lá na sua história pregressa, fora de campus, que agora você está no paraíso, mas antes você não estava, você foi desenvolvendo com essas experiências características resilientes. E o resiliente tem uma capacidade muito grande de sofrer o impacto e já pensar o que eu vou fazer a partir de agora. E são soluções simples, soluções palpáveis, soluções que ele dá conta porque está dentro do modelo mental dele. E aí, JC, aproveitando o seu exemplo, para a gente falar o que é mapa mental. Mapa mental é uma construção que eu tenho dentro da minha cabeça, que é só minha, e que me faz pensar, agir, sentir e me comportar de um jeito que é só meu. E que muitas vezes dá certo. Em outras, talvez eu tenha que rever o meu mapa mental. E é isso que nós estamos fazendo, né? O tempo todo, avaliando se aquilo que eu faço deu certo ou não. E se não deu certo, eu preciso reavaliar o meu mapa mental. O problema é que algumas pessoas ainda continuam tendo as mesmas atitudes para velhos problemas e não conseguem resultados melhores, justamente por conta do modelo mental ou do mapa mental. André, eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão nos cumprimentando aqui. Vamos aqui curtir com o pessoal, Daniel. Também quero cumprimentar a nossa técnica, tá aí o Grupo Aurora, o pessoal trabalhando logo segunda de manhã, né? Eu já falo que ele é nosso mascote Giovanni, né? O super design aí, junto com os outros também faz. Nós temos uma equipe show, Daniel aqui na técnica, a Raira no Jornal Aurora. Somos a equipe, né, JC? Uma vez equipe, sempre equipe. Germano Santos lá na direção. Zé Carlos Camilo compartilhando conosco, curtindo, compartilhando. Bom dia, Zé Carlos, beijão da mamãe. Luísa aqui, né? Agora já trabalhamos com 3 gerações, JC. Luísa aí, minha neta aqui, trabalha, faz aí o programa durante a semana, ela que monta, ela que organiza para nós, junto com o Zé Carlos. Anderson Moraes, Anderson me abandonou, né? Não tô achando graça não, hein? Anderson tá sempre participando conosco. Marcelo Mansur aqui também, parceirizando conosco. Bom dia, Marcelo. Olha o café, hein? Maria Regina, lá da Barra do Itabapuana. Amiga, vem. David Souza. David está em Cabo Frio. Bom dia, David. Beijinho. Maria Regina, cumprimentando a todos. Marília Almeida, ligadinho. JC, tem um super fã seu aí, o Bruno Armonde.
Então, todos eu tô ligados. marcando aqui alguns amigos compartilhando aqui. Curte eles aí, Daniel. Coloca a Rádio Aurora para curtir com eles. O Nilson é presidente da UGT, ele participa conosco. Já ligou de manhã e aí o programa vai começar e tal, da UGT do Rio de Janeiro. Então é assim, né? Nós temos que ir firmando, tá juntos. Quanto mais unidos, melhor a terra. Andréia, você quer fazer uma pergunta, Vanessa? Com certeza quer. Vanessa veio batida lá dentro do trabalho, estava trabalhando à noite, acompanhando o paciente. Eu quero passar uma experiência que foi minha até. Quando eu era criança, tipo 6 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe. Meu pai convivia dentro de casa conosco, comigo, com a minha irmã. E aí a gente tinha uma estrutura familiar, tá certo? Boa, tudo. E eu era uma filha que, tipo assim, eu amava o meu pai de uma forma que, quando ele saiu, para mim foi um impacto muito grande, tá certo? E aquilo que eu, na verdade, não consegui dizer para ele, eu descontei na comida. Eu comecei a comer compulsivamente. Toda vez que eu sentia uma tristeza, eu comia. Se eu estava feliz, eu comia. Se eu estava ansiosa, eu também comia. Eu estou falando porque isso está ligado ao tema, os conflitos emocionais. Isso, exatamente. Aí tá bom. Isso aí, uma hora a conta chega, né? Cheguei meus 24 anos, tudo, comecei a engordar, fiz tratamento para emagrecer. Quantos quilos você chegou mesmo, Vanessa? 180 e tantos quilos. Aí, quando eu fiz a bariátrica, quando eu cheguei aos 24 anos, estava com 66 quilos, fiz um tratamento e emagreci. Aí tá tudo bem. Quando completei 32 anos, engravidei. Só que ninguém está preparado para receber um kit com 2 crianças de vez, que eu pensei que era um filho só. Aí já entrou mais, tipo assim, mais uma sobrecarga para o meu emocional. Veio com gêmeos logo no primeiro pacote, né, Vanessa? Elas são gêmeas e dose dupla ainda. Aí o que acontece? Aquilo, no caso, claro que eu considerei uma coisa boa, né? Porque você está grávida, duplamente grávida é bom. Presente Só de Deus. que eu não sabia que eu não ia, como mãe, conseguir administrar os meus problemas sem engordar, sem descontar em mim. Porque você não pode descontar na criança. Então, você acaba meio que sem intenção, mas descontando em você. Tipo assim, se as crianças começavam as 2 chorando, eu ia lá, pegava, arrumava a vida das crianças e depois eu ia, sentava, tomava um depósito de comida e ia comer igual uma condenada. Só parava quando eu estava vomitando. Aquilo se tornou um hábito para mim. Toda vez que eu tinha um problema, eu descontava na comida. Mas por quê? Porque eu não tratei o meu problema emocional interno. Sim. Porque nenhum filho está preparado para viver sem a presença do pai. Tá certo? Então, aquele problema meu já veio lá de trás. Que veio da... Qual o problema meu? Foi a ausência do meu pai. E minha mãe tendo que trabalhar se tornou um problema pior ainda para mim. Você sabe por quê? Que ela tendo que trabalhar, para mim, foi um problema pior, porque eu fiquei sem a presença dos 2. Entendeu? Você era filha única, Vanessa? Não, eu e outra irmã. Mas a outra também tem os conflitos dela emocionais também, entendeu? Sim. Todos nós temos, tá, gente? Todos nós temos. A falta do pai é algo imprescindível, às vezes. A gente acha que a mãe é importante. A gente se coloca num local muito mais importante que a do pai. Mas não, a falta dos 2, a presença dos 2 é importante. E para mim aquilo ali me trouxe uma sobrecarga emocional muito grande. E aquilo que eu não consegui dizer para ele, eu ficava tentando dizer para mim mesma através de comida, através das minhas atitudes. Eu, como uma pessoa, desenvolvi uma personalidade muito, você sabe o que é? Eu fiquei muito na defensiva. Você tá entendendo? Porque eu não tinha, tipo assim, a presença daquele pai para me defender, então eu tinha que me defender. Tá certo? Eu tive que criar essa personalidade para mim.
eu tive que ser independente, tá certo? Me tornar uma pessoa independente para os meus problemas do dia a dia. Eu tinha que eu mesma resolver os meus próprios conflitos. E antigamente nós pobres não tínhamos muito acesso aos consultórios de psicologia pelo SUS, não. Então as crianças ficavam meio que jogadas. Poxa, a quem eu vou recorrer? Tá certo? Eu não tenho meu pai. A minha mãe trabalha, tá certo? Hoje ela tem um novo companheiro, mas ela também não me levou no psicólogo para mim começar esse processo de aceitação. Porque você que é mãe, que pretende, separou do marido, pretende casar, você tem que primeiro levar o seu filho para um psicólogo para ele começar esse processo de aceitação. Sim. Tá certo? Porque Até a criança... Porque, Vanessa, geralmente a criança não sabe falar dessas coisas. Ela não sabe transformar isso em palavras. Os sentimentos ficam dentro dela. Ela está em sofrimento. Você é um exemplo disso. Muito obrigada por compartilhar o seu exemplo, até para ajudar as pessoas a não viverem, né, da mesma maneira, mas ela não dá conta desse sentimento. Aí, como ela não tem recursos emocionais, ela usa os recursos que ela tem naquele momento, né, que são físicos, às vezes alimentares, né? E o que é importante? Mais do que a aceitação, que você falou da importância de trabalhar a aceitação da criança, é trabalhar as perdas, né? Porque o que nos traz sofrimento é quando a gente perde. Verdade. Então, a gente perde, não está preparado para perder. Você tinha uma família, entre aspas, perfeita, como todas as famílias são perfeitas, dentro das suas dificuldades e facilidades, e aí você perdeu tudo isso. E a gente chama isso de alicerce, né? Da mesma forma, a JC também, que perdeu um pouco de alicerce ao ter o impacto da notícia que você recebeu acerca da saúde do seu filho. Por exemplo, para mim, o que mais me prejudicou foi o Dia dos Pais, por exemplo. E o Dia dos Pais na escola. Para mim era uma coisa terrível. Sofrimento. Não tinham que me mandar para a escola no Dia dos Pais. E ontem foi o Dia dos Pais. Porque eu entrava num sofrimento. JC, parabéns. Obrigado. Eu entrava num sofrimento tão grande. Sim. Que eu e não sem deveria. ninguém para compartilhar, né, Vanessa? A criança não tem com quem falar disso, né? Verdade. Aí tem que contar para a psicóloga ajudar a resolver esses conflitos. Mas muitas vezes as mães não entendem qual é a importância disso. Sim. E aí, o que nós podemos fazer? Agora que nós somos adultos, Vanessa, você cresceu, você é mãe, você está olhando para trás e vendo tudo isso, o nosso papel é agora ficar cada vez melhor, apesar desse cenário do passado. Porque o passado, ele não determina o futuro. Quem determina o futuro é você. Verdade. Né? O passado deixa uma marca, essa marca nunca vai sair. É uma cicatriz. A gente que mora aqui no interior pode falar, né? Tá marcado, o gado marcado, né, gente? Vocês lembram disso, né? Isso, o gado está marcado, lógico, essa marca não vai sair, mas o que você vai fazer daqui para frente é aquele percurso, né? Que você pode olhar para trás, ver o que aconteceu, olhar para frente e escolher uma nova direção e mudar o modelo mental. E outra até, eu gostaria de ressaltar para os pais que se separam às vezes e abandonam os filhos emocionalmente, não procura esses filhos, gente. Isso você está fazendo a pior coisa que você deveria fazer. Nunca abandone um filho, porque nem os animais abandonam uns aos outros. Porque existe muitos pais que quando se separam da mãe, eles tomam tanto ódio da mãe que eles acabam abandonando a criança. Você está abandonando um ser humano, tá certo? Eu, por exemplo, o que mais me prejudicou foi o fato também de não receber a visita. Para um pouquinho, Vanessa. Sou seu pai, eu vou aí final de semana te apanhar, tá certo? De 15 em 15 dias. Hora nenhuma, entendeu? Então é uma situação brava. E quando eu tentei me reaproximar dele, ele foi embora para, tipo assim, virou as costas, saiu fora e largou a gente mais uma vez abandonada. Ou seja, eu me senti 2 vezes abandonada. A primeira vez quando ele foi embora e a segunda vez quando eu tentei procurá-lo e ele não me atendeu. Entendeu? Então tudo isso vai trabalhando o emocional da pessoa e vai criando um histórico negativo para você. Aí você diz, por que fulano é assim? É tão fechado? Por que fulano é tão truculento? Porque às vezes o que acontece? Isso aí vai contando um histórico negativo no mapa mental dele, porque é tanta experiência negativa que ele vive, que ele acaba se tornando um indivíduo, às vezes, com uma personalidade desconhecida.
Não é que ele seja ruim, mas é porque ele traz dentro dele uma marca muito ruim. Em todos esses conflitos. Vanessa, o casamento acaba, a paternidade nunca. É verdade. Né? Mas Lembrar muita gente disso, não entende, né? Casamento acaba, paternidade nunca. Então, independente... E aí, para os nossos ouvintes, para as pessoas que já passaram por separações, né? Independente da sua situação enquanto mulher separada deste homem ou deste homem separado dessa mulher, a criança precisa da paternidade e da maternidade. Né? E essa composição é independente de você viver ou não com essa pessoa que antes era teu esposo ou tua esposa. Então, lembrar disso é muito importante, independente da condição social, independente de você ter estudado sobre isso ou não, é uma questão de você perceber a necessidade da criança. E hoje nós temos aqui uma criança representada na voz de um adulto, mostrando exatamente isso, né? Como seria diferente se esse apoio tivesse sido dado independente da separação do casal. Os casais se separam, fato, mas o que você vai fazer com a criança é uma escolha sua. Claro. Né? Super interessante a colocação de Vanessa, até pelo Dia dos Pais ontem, né? E eu parabenizando atrasada a mãe de Vanessa, que foi mãe e pai dentro desse contexto, a gente né? pães. Vamos pegar aí esse limão e fazer uma limonada, que foi uma super mãe. É claro. Que a gente tem que... Hoje... Pode falar, JC. Permite uma colocação. Fica à vontade. Permissão também da doutora. Acho que no decorrer, eu gostaria até de ouvir a missionária, porque no meio cristão, posso dizer assim, que é católico, que é evangélico, ou de outras matrizes cristãs, houve-se um tabu durante muitos anos, e tínhamos a tendência de, para aqueles que têm já particularidade com as palavras, no meio cristão, de demonizar tudo. Tudo era culpa de uma força estranha, quando muitas vezes não. Quando muitas vezes eu pude participar de alguns grupos dentro da igreja, e eu observei que muitas coisas eram fáceis de ser resolvidas, só que a mística da tendência de espiritualizar tudo acabava se tornando um problema. E aí a gente foi como uma quebra de paradigmas, dizendo, olha, tem questões que é para oração, tem questões que é para se procurar o pastor, tem questões que é para se procurar a política, tem questões para se procurar o psicólogo ou, às vezes, até o psiquiatra. Mas, ao se falar em alguns profissionais, a tendência no meio religioso era que, poxa, isso não, quem procura tal profissional, não, a gente viu que não era assim, né? Foram muitos casos resolvidos. Outra questão, como a Regina falou, nessa questão de separação, a gente também percebeu que muito do comportamento dos nossos jovens, e eu levei muitos anos com jovens na igreja, era devido a isso, a ruptura, né, familiar, da base familiar, da ausência da figura paterna ou materna, né, que desencadeava alguns comportamentos, né? E outra questão, principalmente ontem foi Dia dos Pais, e eu tive o prazer, né, nessa questão de pandemia, celebrar o Dia dos Pais aí agora com meu pai junto, né, já vacinado, minha mãe não estar mais presente entre nós, e com todos os meus filhos. E eu disse isso que a Regina falou, eu disse mais ou menos, né, dentro do que ela falou, eu disse, olha, o primeiro mandamento com promessa, e aqui vale para todos, né? O primeiro mandamento com promessa é honre o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem aqui na terra e tudo te vá bem. Independente de quem seja o seu pai ou a sua mãe, honre, né? A palavra honrar é se submeter, e principalmente, eu disse aos três, principalmente na minha ausência, porque tudo pode estar derrubado, acabando lá fora, o mundo pode estar caindo lá fora, mas aqui, aí, dona Roseni, voltando àquele programa passado, eu expliquei rapidamente, já retornando a palavra para a doutora, ou para a missionária, aí fica a critério da dona Roseni, eu disse para eles, olha, existe o amor filéu, né, do grego, o philos, né, que é o amor de irmãos, e o amor ágape, o amor agapô, que é quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Aí ele pergunta pela segunda vez, depois de ter o traído, né, perante as pessoas, e Jesus responde, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Só que nessas duas vezes, a palavra no grego significa, Pedro, tu me amas como um amigo, como um irmão? Sim, Senhor, eu te amo. Só que na terceira, a palavra que Jesus usa para a pergunta amor é ágapo, ou amor incondicional. Aí quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? Aí no grego vai dizer, tu me amas? Tu seria corajoso ao morrer por mim? Aí Pedro responde, Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes. Então é o que eu disse para o meus filhos, o amor do seu pai é incondicional. Eu não pestanejaria a morrer por você, por qualquer um de vocês. Eu queria estar no seu lugar, Júnior. Eu queria estar no lugar de qualquer um de vocês se estivesse passando por um problema. É aí aonde vai a questão dos pais, para que os filhos entendam que numa situação de extremo, você pode até deixar de ter aquela esposa ou esposo, mas nunca ninguém pode deixar ou te proibir de dizer o nome do seu pai ou a da sua mãe. Um novo cônjuge pode até te proibir a esposa de dizer, não fale mais o nome do ex. Não, ou a esposa dizer, não fale mais o nome do ex, mas não pode proibir falar o nome dos pais. Então, essas questões familiares é o que muitas vezes, né, doutora, eu acredito que seja assim, que forma, né, e aí a gente está disposto a evoluir, a ouvir as nossas características para poder a gente vencer, né, entre aspas, esses traumas, essas situações que vivemos no passado. Então, essa colocação que eu queria, principalmente no meio cristão, que durante muitos anos foi um tabu, e ainda é, para muitos que observam isso. Eu fiz uma live bem recentemente falando sobre quem ama não adoece, fazendo justamente uma analogia sobre o amor enquanto sentimento, nos trazendo mais saúde. Então, a questão do amor é um sentimento que começa na nossa cabeça, né? Porque tudo é produzido através dos neurotransmissores, mas que nos tornam pessoas mais saudáveis, até mais resilientes, mais flexíveis, mais indulgentes com o outro. Então, tem uma pesquisa do Dr. Marco Aurélio, que é um médico, que ele começou a pesquisar pessoas que ele atendia no consultório e resolveu fazer uma pesquisa longitudinal. Foram 20 anos de pesquisa para ele dizer o seguinte: quanto mais amor tem na sua vida, mais saúde tem no seu corpo. E ele fala desse sentimento maior, né, do sentimento de amor incondicional. Então, a ciência já mostrou isso pra gente, né? Quando você passar por uma pessoa e encontrar essa pessoa com o emocional dela muito triste, às vezes, que existem pessoas assim, você tem sempre que se perguntar, será por que essa pessoa é tão triste? Antes de você julgar, fulana é uma pessoa metida, não paga ninguém, porque muitas vezes essa pessoa viveu um histórico tão ruim que não permite ela abrir um sorriso para você, abrir o coração. Tá certo? Que é tanta conta negativa que permite a pessoa fazer isso, entendeu? Você viver triste, você não ser feliz, ser uma pessoa amargurada, entendeu? Às vezes eu olhava a minha avó, que ela foi criada sem a mãe dela, dentro da casa dos outros. Eu achava ela muito triste. Gente, o que ela é tão triste? Ela só vive triste. Hora nenhuma ela dá risada, tá certo? Mas por quê? O histórico dela, a conta é muito negativa. Ela tinha muita conta negativa e às vezes você fica julgando as pessoas. Não, porque fulano é assim, fulano é essa. Não. A gente é aquilo que a nossa formação psicológica e emocional nos permite. É verdade. Entendeu? Eu quero fazer uma pergunta para André e outra para JC, mas pode complementar, André. Eu ia só complementar o que JC estava falando e também Vanessa, no seguinte sentido. Tudo isso que nós vivemos no nosso passado tem a ver com o tal do modelo mental que nós criamos também. Então, a pessoa que teve muita experiência negativa... Esse modelo mental é cultural, André? É de base cultural? Como que é? É de base cultural, mas é também estrutural. Ele é feito através das nossas conexões cerebrais.
Então, como nós já conseguimos mapear os nossos neurônios, nós já sabemos onde é que nascem os pensamentos positivos, os pensamentos negativos, onde é que nasce preconceito, tudo isso dentro do componente cerebral vai fazendo com que você compre alguns pacotes. Então, que pacotes são esses, Vanessa? Passado pelo pai, pela mãe, pela família, pela escola, né? Então, esses pacotes de pensamento Esses pacotes, dos outros, no caso, são os culturais, né? os culturais. A questão você vai comprando cultural. isso, mas isso vai constituindo a sua personalidade. Então, uma coisa interessante que a gente fala, vocês acreditam A em Papai bagagem, Noel? né? É a bagagem. Vai encher. Vamos lá, vocês acreditam em Papai Noel? Sim, né? Todo mundo aqui acredita em Papai Noel, inclusive as crianças, não é isso, gente? Eu não. Sim. Então, Bom, Papai Noel, bom, aí há controvérsias. então o que é o Papai Noel dos nossos pensamentos, né? Vamos usar a alegoria do Papai Noel, porque uma criança, geralmente, quando é muito pequena, ela acredita de verdade em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em fadas, né? Então, o que acontece? A nossa mente, ela vai produzindo conceitos e você passa a acreditar nesses conceitos e a agir em função deles. Quer ver uma coisa boa para a gente pensar? Não existe fato bom ou fato ruim. Mas, Andréia, a Vanessa acabou de falar que tem gente com um passado muito negativo e de coisas muito ruins que viveram. Não existe fato bom nem ruim. Existe a interpretação boa ou má, que é diferente do fato. Entendeu? Vanessa, o exemplo que você nos deu sobre a própria separação dos seus pais, que fez você compensar se alimentando, isso foi uma escolha inconsciente que você fez da interpretação dada. Tem crianças que os pais se separam e não compensam com comida, mesmo sem ir ao psicólogo. Então, o que a gente está falando? Depende da interpretação que foi dada. E a interpretação não é boa ou ruim, é a sua interpretação. Não existe pessoa esquisita, Vanessa. Você acabou de falar disso, aquela pessoa quieta, calada, que não ri. Não existe pessoa esquisita. Existe a pessoa com modelo mental de mundo diferente do seu. Não existe pessoa certa ou errada. Existe pessoa que pensa diferente de mim. Está entendendo que isso é tudo conceito? Não existe câncer, JC. Há 100 anos nós descobrimos a cura do câncer. Verdade. Há 100 anos. Já tem 102, inclusive. E sabe o que acontece hoje na nossa sociedade? Ainda é muito interessante tratar o câncer com remédios caríssimos, inclusive, e com tratamentos caríssimos. Porque se nós usarmos a fitoterapia, que é o tratamento natural, você não vai ter ninguém com câncer na nossa sociedade. E não sou eu quem estou dizendo isso. Tem médicos renomados que estão numa outra linha de tratamento mostrando que se a nossa sociedade se alimentasse de uma forma mais saudável, o nosso corpo não pereceria. Olha só, então são todos conceitos. E não existe conceito certo ou errado. Existe aquilo que funciona e o que não funciona. No caso do JC agora, diante da descoberta de um linfoma, o que está funcionando é um tratamento médico. Né, JC? E que vai ser muito bem sucedido em nome de Jesus. Exatamente. Então, o que nós estamos vivendo? Que nós estamos vivendo numa sociedade em que nós fomos manipulados e preparados para esses pensamentos não serem muito positivos e leva a nós Antigamente, gente, nós não ouvíamos falar em depressão. Nós não ouvíamos falar em suicídio. Estou falando de 4 décadas. São apenas 40 anos. De 40 anos para cá, nós começamos a produzir tudo isso. Há 40 anos, as pessoas tinham muito mais contato com a religiosidade e com a fé. É ou não é? Hoje, então, em cima disso... muito mais contato com... Em cima disso eu estou com 3 perguntas aqui. Em cima disso está a minha pergunta. Se as pessoas hoje... Eu queria a opinião de vocês, né? Nós estamos em 4 aqui, todos 4 ligados. Se as pessoas hoje estão mais emocionais ou espirituais. Eu vou começar pela missionária aqui, vou perguntar a Vanessa, JC, e depois, você acha que as pessoas missionárias estão mais espirituais ou emocionais nesse tempo, agora? Nesse tempo agora. Fala perto do microfone. Nesse tempo agora, eu acredito que estejam mais espirituais, buscando mais em Deus, sabe? Não religião, mas em Deus mesmo, sabe? A proteção, a cura, eu acho que estão mais espirituais, no meu entender. Você, Vanessa? Não.
As pessoas estão mais emocionais. Por quê? Porque hoje em dia, no caso, é cada um por si, Deus por todos. As pessoas trabalham, as pessoas se separam, o modelo de família está diferenciado, é homem casando com homem, mulher com mulher. Então, você não pode falar num modelo espiritual, porque esse daí realmente é o que está deixando de existir, porque as pessoas estão deixando de ir à igreja. Sim, eu digo assim, espirituais assim, é tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta perca, né? Não que eles estão indo para a igreja, não que eles estão indo, mas eu digo assim, eles estão precisando, né, de Deus. Não estão precisando, mas não estão indo. De tristeza, de angústia, lá no fundo, acredito eu, que lá no particular deles, eles pedem ajuda, da forma deles, do jeito deles, né? Eles pedem ajuda, socorro, às vezes até gritam por socorro, no íntimo, né, deles, lá dentro deles, né? Eu penso assim. JC, na sua opinião, pessoal, né? É um bag de ideias, né? As pessoas estão mais espirituais ou emocionais nesse tempo? Dona Roseni, eu acredito... olha, eu não vou colocar 50-50 não, mas eu acredito que está um pouco mais emocional. Por quê? Primeiro que depende muito da questão regional. Chega mais cultural. perto aí do microfone. Tá saindo bem aí agora? Melhorou, Daniel? Aham. Eu acho que depende muito da questão cultural. E nós, brasileiros, é diferente de um católico nos Estados Unidos, de um evangélico na Europa, na Inglaterra, né? Por exemplo... eu sou de família militar, né? Então, a minha denominação, né, de origem holandesa, mas passa a maior parte das denominações que atuam no Brasil, fora as neopentecostais. Mas as denominações mais antigas, o que acontece? Elas vêm de outro continente, só que ao chegar aqui, elas se adequaram ou se conformaram com a cultura local, até pelo respeito da cultura local. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, se falar o que eu vou falar aqui agora, causa no nosso meio, e eu sou muito questionador, mas causa no nosso meio uma hecatombe, né? Nos Estados Unidos é comum um cristão batista, presbiteriano, metodista, um católico, e eles irem para a guerra, guerrear contra os soldados islâmicos, morrem e matam, voltam para seu país, assistem o culto e não tem nenhuma dúvida de sua certeza de salvação. Por quê? Porque a cultura americana é assim. Só que os missionários que vêm para cá 200 anos atrás, né, fugindo da guerra civil lá americana, eles ao chegarem aqui, eles se adaptam à cultura brasileira. Então se falar assim, poxa, mas aqui não, dá a face esquerda e a direita, causa um rebuliço no nosso meio. Por quê? Porque a nossa cultura é diferente, os ingleses são diferentes. Então eu acho que isso varia muito de acordo com a cultura, a terra. Por exemplo, é incrível que pareça, mas no Rio de Janeiro, no grande centro, nós, na nossa denominação e muitas outras, são muito mais tradicionais, muito mais litúrgicas do que aqui, né, em Campos. Aqui em Campos é muito mais aberto, é muito mais liberal, e no Rio de Janeiro, que deveria ser o contrário, é muito mais litúrgico, é muito mais ortodoxo. Então, eu acredito que está muito emocional. O espiritual tá muito... Qualquer coisa as pessoas se ferem, qualquer palavra a pessoa se abate, e às vezes não é aquilo. É simplesmente como eu disse, eu prefiro ouvir a verdade e ser impactado com ela para tomar uma decisão do que aquela questão, porque se olharmos para o próprio passado, algumas pessoas que marcam e são exemplos para nós, a gente vai ver Elias, o grande profeta, depois de ganhar uma batalha contra 400, ele se esconde numa caverna. Davi, ele deseja que os ossos dele se envelheceram. O próprio Jesus, no Getsemane, ele diz, e Augusto Cury faz uma análise muito profunda sobre isso, ele diz: Senhor, a minha alma está angustiada até a morte.
ou seja, um princípio básico ali de uma depressão profunda. Ele mesmo diz no grego, a minha alma deseja morrer, eu estou sofrendo muito. Então, quando hoje nós temos a tendência de espiritualizar tudo, eu olho para esses grandes exemplos e o maior dele, que é Jesus Cristo, e entendo que somos seres humanos, estamos sujeitos a passar qualquer tipo de tribulação e aflição. O que vai determinar é como reagirmos a isso. Então, eu acho que está muito emocional. Antes de chegar a Andréia, eu vou fazer de novo outra pergunta a vocês três. O amor é emocional ou espiritual? O amor... Aqui, ó, olhando para lá. O amor, eu acredito que seja emocional. O amor é emocional ou espiritual? O amor, ele é emocional, né? Para a ciência é considerado uma loucura, né? Sim. JC, o amor é influenciado pelo espiritual ou pelo emocional? Eu peço perdão aos ouvintes por eu estar citando muito o texto, porque nossa formação Não, judaico-cristã. É inspirado. Então, eu peço a palavra é perdão inspirada, né? O amor é espiritual caso, ou emocional? Nesse caso, existe o amor eros, homem e mulher, o filos, de irmãos ou amigos, e o ágape. Então, eu acredito que pela formação, né, é espiritual, mas está na nossa sede das emoções, que na Bíblia trata de alma, e aqui a gente trata, né, do psique. Eu acho que a doutora vai concordar. Então, depende, varia muito aí do que, né? Então, alguém animaria morrer por um justo, mas será que por um injusto alguém animaria morrer? Então essa é a pergunta. Então a bancada aqui concorda que as pessoas estão mais carentes, que eu resumi, né? Elas não estão religiosas, mas elas estão carentes, necessitadas. Sim. Foi que eu entendi. E o amor passa pela sede do ser humano, né? Do pensar do ser humano. Andréia, agora fica as perguntas aí com você aí, para você passar a sua visão técnica para nós. Roseni, eu não consigo dar essas respostas sem pensar nas pesquisas que estão sendo feitas e nos resultados que nós temos visto enquanto seres humanos. O que nós sabemos, né? Nós estamos tecnologicamente muito avançados, né? Tem pessoas aí pelo planeta inteiro fazendo projetos de irem à Lua voluntariamente com as suas fortunas acumuladas. A ciência, a medicina, você vê agora nesse processo de pandemia, como nós evoluímos no sentido de imunizar as pessoas. Então, eu não discuto o quanto o ser humano evoluiu tecnologicamente, como essa tecnologia está nos fazendo bem. Olha nós aqui, nesse momento, fazendo uma live numa rádio, divulgando conhecimento, informação e conteúdo. Estamos aí dentro do conforto das nossas casas, né, JC? E vocês aí presencialmente pela facilidade. Então, eu não discuto que a tecnologia trouxe para nós um ser humano melhor neste sentido. Agora, no que diz respeito à busca espiritual, se nós fôssemos colocar num gráfico, JC, você falou de 50%, eu diria 100% para a tecnologia, 20% para a espiritualidade. Sim. A espiritualidade, ela não tem sido decantada por políticos, por escolas, por famílias, por ambientes sociais. Só para vocês terem uma ideia, estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião. Mas, há 5 décadas, apenas há 50 anos, nós tínhamos aula de religião nas escolas. Ponto. É o contato com uma espiritualidade. Às vezes era católica, a aula de religião, às vezes era evangélica. Tá, não tinha aberto para todas as religiões. Mas nós tínhamos aí uma intenção de desenvolver a fé. Tá? Além disso, na sociedade nós tínhamos, não estou jogando pedra em programa nenhum, nem em meio de comunicação nenhum, mas nós tínhamos na televisão, por exemplo, independente das televisões ligadas à evangelização, situações onde se mostrava o contato com a religiosidade, com a fé em Deus, com a oração. Estou falando de novelas, estou falando de programas, estou falando de pessoas divulgando isso. Não é o que nós estamos vendo hoje nos meios de comunicação. Uma criança que mora numa comunidade, uma criança que está numa escola pública, uma criança que está numa escola que não tem nenhuma direção, não vai falar de Deus. Desculpa, porque isso é verdade. A gente não está trazendo para a sociedade a dimensão espiritual no sentido da fé.
Não estou falando nem de escolha religiosa, no sentido da fé. Nós viemos de uma época, desculpa se ninguém aí é cinquentão como eu, mas nós viemos de uma época que nós rezávamos antes de comer, em casa. Nós rezávamos para dormir e nós tomávamos, inclusive, uma coisa chamada benção ao pai, à mãe e aos avós. Isso hoje é quase que surreal entre as famílias. Talvez aqui no interior um pouco mais, mas nos grandes centros eu não estou vendo esse movimento. Então, hoje, a nossa espiritualidade está sendo achatada pelo que a gente chama de mundo, né, convencional, né, ou secular. Eu vejo, sim, pessoas engajadas numa igreja, eu vejo pessoas engajadas em projetos de evangelização, a gente tem diversos exemplos disso, mas eu estou pensando na sociedade como um todo. Entra agora numa comunidade e vai lá ver qual é a proporção de pessoas que estão orando, de pessoas que estão praticando crime. Então, assim, eu não estou vendo o crescimento da sociedade na espiritualidade e eu já escutei alguns teóricos dizendo que nós estamos vivendo uma nova Sodoma e Gomorra, e aí não sou eu quem estou dizendo, são outras pessoas, né? Onde as pessoas estão perdidas espiritualmente. Aí eu concordo com a missionária quando fala que no íntimo talvez elas estejam pedindo socorro espiritual, mas na prática a gente não está vendo o socorro espiritual acontecer porque elas estão perdidas em outras questões da sociedade. E aí essas outras questões têm a ver com criminalidade, tem a ver com o aumento da sexualidade antes da hora para a criança, tem a ver com o aumento da erotização do mundo, e tudo isso a gente sabe que não são sugestões bíblicas ou religiosas, né, pelo menos, né? E o amor está no meio de tudo isso. O amor é um sentimento produzido aqui dentro, bem como o ódio, os dois andam juntos, e nós, psicólogos, chamamos de emoções primárias: amor, alegria, coragem, confiança, tristeza, ódio, desconfiança e medo. São 4 componentes importantes para a nossa formação psíquica, e hoje nós estamos vivendo uma coisa que eu chamo de muito grave, também decantada pelos novos pesquisadores, que é o amor líquido. Existe o eros, existe o philos, existe o ágape, muito bem colocado pelo JC, mas hoje a gente está vivendo um amor líquido. O amor que dura até a página 2, inclusive com os nossos filhos, inclusive com os cônjuges, por isso o casamento está se desfacelando, né? Então, essa coisa do amor líquido é esse amor que ama intensamente, daqui a 10 minutos não ama mais. Nós tivemos na pandemia 30% mais de casos de divórcio. Tivemos na pandemia 40% mais de casos, esses que foram assim, contabilizados, né? De feminicídio. Geralmente, feminicídio é praticado por alguém que te amava, né? Porque se é o teu marido, se é o teu noivo, se é o teu namorado. Então, a gente está falando de amor líquido também, que é uma nova condição desse mundo pós-moderno, onde o amor passa em 10 minutos, passa em 2 dias, em um ano de convivência. Então, assim, não é um cenário bom nem para a fé, nem para o amor. Agora, é um cenário bom para quem está preocupado em resgatar isso. Essa é a hora de arregaçarmos as nossas mangas e mostrarmos para a família, para as pessoas, independente das modernidades que o mundo está tendo, que está na hora da gente arregaçar as mangas e resgatar a nossa fé, nossos sentimentos. E aí, Vanessa, me lembra muito a tua fala, porque é justamente esse amor que faria, mesmo com uma separação de um casal, um pai não virar as costas para uma filha. Né? Então, a gente está falando aí de 2 coisas muito delicadas hoje na sociedade que nós estamos deixando escapar entre os dedos, né? Escapar pelas mãos. E a grande questão é que ninguém precisa de nada. A realidade é essa. Esse novo mundo, esses novos tempos, eles trouxeram uma independência muito grande para nós mulheres financeiramente, tá certo? Até da gente pensar o seguinte: para que eu quero um homem dentro da minha casa se eu própria posso fazer tudo? Né? Aí o amor aí, ó, já era. Aí você manda o amor embora. Outra coisa, as mulheres, às vezes, essas jovens, para que eu quero me casar se eu posso manter relações sexuais sem ser casada? Se eu posso ter uma produção independente. Aí é o amor kármico. Entendeu? Então tá tudo ligado ao tema. Mas, na verdade, o que acontece? São atualidades. É uma nova estrutura. Para que eu quero ter um homem se eu posso me casar mulher com mulher? Para que eu quero
Coisa que eu posso casar homem com homem. Então... E aí, Vanessa, voltamos ao modelo mental. Não tem bom nem ruim, nem tem certo nem errado. Tem o que você escolhe para você. Né? Esse princípio é muito importante, de entender que eu tenho a minha opinião, mas independente da minha opinião, não tem certo nem errado. Tem o que aquela pessoa escolheu para ela naquele momento e o que ela quer para a vida dela. E é muito parecido com o que a gente vê nos conceitos bíblicos sobre o livre-arbítrio. Nós continuamos tendo livre-arbítrio, né? Inclusive para criar uma sociedade nova e composições sociais novas. Agora, como todas as escolhas, ela tem seus ônus e seus bônus. E temos que estar muito tranquilos para assumirmos isso. E a gente tem que se preparar para esses novos tempos, porque vai haver muito suicídio. Você sabe por quê, minha querida? É dia dos pais, é dia das mães. Se eu não tenho meu pai, eu não tenho minha mãe, já numa sociedade louca dessa, perdida, vai haver muito suicídio. Vanessa, aí você falou de uma coisa importante. O Brasil hoje está num ranking em 7º lugar de países que mais cometem suicídios. Esse ranking é bem grave. Além disso, Vanessa, do suicídio, nós estamos vendo assim, um aumento muito grande da utilização de drogas ilícitas, né? Isso. Aumento da criminalidade, tudo isso é um processo de descomposição emocional. E aí, nesse livro que a Rosenice, né, citou, nós estamos falando nele de saúde emocional. Que está lendo primeiro, minha neta está lendo primeiro. Verdade, tem que... E por que nós estamos tratando do tema saúde emocional? Lá no meu artigo eu falo da sustentabilidade das emoções e das relações afetivas. O que é sustentabilidade? Essa sustentabilidade do próprio planeta. Né? Essa coisa que a gente fala da ecologia, da sustentabilidade, de como as pessoas podem cuidar do planeta, com o mesmo cuidado que nós temos que ter com esse planeta, temos que ter com as nossas emoções. E essa sustentabilidade está baseada nisso, no que você está fazendo com a sua vida neste momento. E como é que estão as suas escolhas. Nós crianças, por exemplo, nós éramos muito amparados pela mídia, no sentido de que a mídia, para a gente, nos fazia bem. Porque havia a proibição dessas mulheres dançando de shortinho na televisão. Porque hoje em dia o sexo está muito banal. E essa banalização está preocupada com as crianças, da sexualidade e do sexo. Essa aí está falando a mãe das gêmeas. Já tô grandinha. Está fazendo com que as pessoas... Entendeu, né? Já está seu pensamento dela. Já está, né? uma bomba para as pessoas. É uma Era a bomba Vanessa atômica. filha, agora é a Vanessa mãe. Isso está tornando uma bomba atômica para as famílias, que você não sabe como conduzir um dia a dia com uma criança no meio de tanta liberalidade. E de tanta Vanessa, eu vou dizer para você que dá trabalho. Eu escolhi ter um exemplar da espécie humana a partir da minha própria fertilidade feminina. Então, eu tenho uma menina, né? Eu tenho um exemplar da espécie humana. Duas. Que eu tenho que cuidar dela. E aí, o que a gente entende, né? Que o trabalho que dá cuidar de uma criança não é o mesmo que dá criar uma criança. Verdade. Cuidar, gente, é fralda, sapato, roupa, remédio, escola, isso é tranquilo. Educar é um outro processo. Então, nós mulheres, que na maioria das vezes não descartando a possibilidade, JC, dos homens participarem desse processo, temos que ter, assim, muito bom senso na escolha do que estamos deixando essa criança ter acesso. A questão não é essa, doutora. É como desconstruir aquilo que a mídia constrói. Vai abaixando aí, enquanto isso eu vou... Desconstruir aquilo que a mídia constrói. Sim, é exatamente o que eu estou falando. Nós é que temos que dar uma ajuda para a criança, para ela ter acesso ou não às coisas que são oferecidas. Eu vejo crianças com 2 aninhos de idade, com 1 ano e 2 meses, que já pegam celular e veem coisas no celular. É claro que ela vai ver ali uma galinha pintadinha, ela vai ver ali um patati patatá. O problema é que se você começa muito cedo, com uma criança de 1 ano e 2 meses, a dar esse tipo de tecnologia, quando ela tiver com 6 anos, ela vai estar completamente dependente disso. Então, nós é que somos adultos, é que temos que decidir em que momento vamos entregar o quê para os nossos filhos. Em que momento vamos entregar? E aí a neurociência diz que o cérebro de uma criança até 14 anos, já está em franco desenvolvimento de neurônios.
e que esses estímulos podem causar dependência. Agora, depende de como o pai e a mãe vai lidar com isso. Com certeza. Andréia, JC passou a questão do filho, né, do padrão do tempo que a gente está vivendo aí. E eu queria perguntar para você sobre traumatismo. Vanessa, ela trabalha com pacientes também, ela vai por esse lado. Primeiro, já deixando aí um parênteses, que todo mundo, as pessoas que trabalham com saúde, eu uso o termo violentado, né? O pessoal que trabalha com pacientes, com doentes, eu falo que eles são violentados mentalmente toda vez que dão de... assim, que vão de frente com algumas situações de pessoas ou acidentadas, ou uma criança passando por um processo, né, de tratamento de câncer. Então, são tantas coisas, né? Eu tive quase 40 anos de profissão na área de assistência, então a gente passa por muitas coisas que também produz, né, conflitos emocionais, né, diário, né? Isso deixa também ali as cicatrizes do dia a dia. Eu não sei como que eu não sei se é resiliência isso, resistência, eu não sei. A segunda pergunta também que eu vou deixar para você é: no contexto desse que JC está vivendo, né, o traumatismo maior é nos pais ou no filho ali que está sofrendo o tratamento? Uma criança que está sofrendo traumatismo psicológico, conflito emocional, onde é maior? Sim, então assim, a gente está falando de traumas, né? Traumatismo é quando você se acidenta fisicamente. Estão ligados aos conflitos emocionais, né, Vanessa? No caso também, né? Eu olho assim, uma menina, né? Eu vejo Vanessa como uma menina, né? Por exemplo, trabalha-se na área, chegou um acidentado, chegou um doente, uma criança. Também são traumas, não é isso? Sim. A pergunta Vanessa, quem trabalha nesse ambiente... por mais que esteja ali, está preparado para trabalhar com isso o tempo todo, né? Nem os pais para entender. E nem uma criança para passar. E eu penso que quando um pai está passando por isso, ou uma mãe, o sofrimento deles maior é pensar que o filho está passando. Então eu gostaria de saber onde fica mais afetado. Se é o filho que sente mais o traumatismo ou o pai que sofre mais e a mãe. Tem coisas, Roseni, que a gente não consegue medir, até porque estamos falando de sentimentos, né? Então, quando a gente fala de trauma, Vanessa, a questão é quem é que cuida do cuidador, né? Se você está num hospital, oi, lindão, acordamos. A caçulinha acordou, meu caçulinha. Coisa linda aí, ó. Lindão. Então, quando você está trabalhando num trabalho como médico, enfermeiro, lidando em hospitais, ainda mais agora no momento de pandemia, é muito importante fortalecer o ego dessas pessoas para elas continuarem lidando com essas situações traumáticas e não desestruturarem. Então, eu não posso ter um enfermeiro deprimido, não posso ter um enfermeiro com síndrome, né, de pânico, porque ele não vai conseguir trabalhar. Então, é muito importante que os hospitais, que as clínicas, que onde essas pessoas trabalham, eles tenham uma coisa chamada acolhimento, Vanessa. Verdade. E que eles possam ser acolhidos e fortalecidos para o trabalho. Agora, durante a pandemia, nós tivemos vários exemplos de diversos hospitais e clínicas que se preocuparam com essas pessoas, com os médicos, com os enfermeiros e uma equipe multidisciplinar cuidando desses profissionais para que eles aguentassem estruturalmente os plantões e emocionalmente as situações. Então, já existem estabelecimentos que cuidam disso, né? Cuida de quem vai cuidar do outro. Alguns ainda não fazem. E aí, se você trabalha num lugar que ainda não tem esse cuidado, né, de tratar o cuidador, de fortalecer, de dar espaço para um espaço de tratamento para ele, você pode fazer isso com seus recursos, né? Então, lembrar do seu propósito, lembrar das suas escolhas, lembrar por que você sai todo dia de manhã para trabalhar, lembrar da importância que você tem para a vida daquela pessoa que você está cuidando com carinho, com afeto, com indulgência. Nós estamos passando por muitas situações onde as pessoas estão ficando internadas por longa data, não só pelo Covid, mas por outros motivos médicos, né? Então, a ideia você tem que olhar o seu propósito.
Você fez uma escolha, talvez um pouco inconsciente lá atrás, mas hoje você está vivendo isso. Roseni já viveu realidade de hospital, né, Roseni? Já. E sabe que não é fácil, mas é possível. É claro, uma experiência se maravilhosa, né? A gente cresce. Se o hospital tiver recurso para cuidar do cuidador, é o que nós recomendamos, que tenham lá um espaço para descompressão, um espaço para ele relaxar, um espaço para conversar com alguém sobre as questões dele, para ele se fortalecer. E se não tiver, vamos fazer do limão uma fábrica de limonadas. Vamos buscar recursos próprios. Eu, como técnica de enfermagem, eu sempre procuro amparar emocionalmente até a família do paciente, que muitas vezes fica me perguntando por várias vezes: meu marido vai morrer? Minha esposa vai morrer? Aí como que você vai responder para a pessoa que... Então, aí eu falo para as pessoas às vezes: gente, o seguinte, vocês lembram do que aconteceu com Lázaro? O que Jesus fez por Lázaro? Tá certo? Jesus, se ele é o mesmo ontem, hoje será sempre o mesmo. Entendeu? Então, é sempre assim, amparar através da Bíblia, utilizar os termos bíblicos para as pessoas se sentir confortado até, porque eles, do outro lado, a parte emocional deles fica muito afetada. Será que esse profissional está preparado para lidar com meu marido? Você já lidou com gente com esse tipo de problema? Já lidei, sim, com várias pessoas com esse problema. Tá certo? Lido com gente com vários... Então, as pessoas que estão com um paciente doente, você muitas vezes fica com vários conflitos. Meu marido vai morrer? Será que esse profissional está preparado para lidar com essa doença? Isso também tá ligado ao termo, ao que você... Entendeu? Então, é muitos conflitos. Infelizmente, e você não tem... Você vai dizer, vai garantir, fulano vai sobreviver? Você não pode garantir, porque você não é Deus. Mas fulano vai morrer, você não pode dizer para não desestimular a família. Então você tem que... conviver com seus conflitos e com o do outro. Sim. Não é? O tema desse programa está bem em cima mesmo das questões, das realidades conflituosas. No caso, Andréia, dos pais e dos filhos, não dá para medir, porque é uma questão mesmo de cada um, individual, é isso? Porque para cada um o impacto vai ter uma graduação. Eu vou usar de novo o exemplo... A criança sofre no trauma emocional ali do momento, ela consegue emocionalmente alcançar todo o nível que ela vive ali? Sim, a criança, ela sofre como qualquer um de nós. É que muitas vezes ela não tem vocabulário nem entendimento racional para explicar os seus sofrimentos. Eu vou usar o JC como exemplo de novo, que está passando por uma situação de crise e ele conseguiu, dentro dessa situação amarga, fazer uma limonada. Graças e está dando a Deus. conta disso, né? Do limão, uma fábrica de limonadas. E doutora, só pode ficar à vontade, para JC. Para dar uma chave para a senhora discorrer sobre o assunto, o que acontece? Foi o meu filho mais velho, hoje ele tem 23 anos. Uhum. Então, ele é casado. E ontem à mesa, junto com meu pai, né, e minha esposa e os 3 meninos e minha nora, eu costumo sempre gravar alguns temas que eu sempre digo, olha, porque eu já passei por... É que eu digo, eu brinco, porque eu passo hora a eles, o JC é muito formal, às vezes quem conhece, mas eu aqui, o meu filho, esse que chegou aqui agora brincando de cavalinho e me chamando de velhinho, eu sou realmente literalmente um palhaço brincalhão. Só que o que acontece? Eu já passei por um infarto, onde, graças a Deus, conseguiram me ressuscitar. Eu já fui assaltado, onde o ladrão atirou 3 vezes na minha cabeça e a arma falhou no Rio de Janeiro. Eu passei por um acidente quase fatal dentro do Ferreira Machado, onde eu quero parabenizar, e eu virei fã dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, que foi quem realmente, abaixo de Deus, me retornou para minha casa. Eu com traumatismo craniano, com aviso que poderia virar um vegetal e esfacelamento de alguns ossos e tal. Então, é o que eu disse, eu fui forjado em meio às dores. Então, quando meu filho vem com esse diagnóstico, ele viu porque
Meu pai é possível. E ao contrário de mim, eu sou muito aguerrido, eu sou muito combativo. Questões de injustiça, eu sou muito combativo, muito veemente nas questões, né? E só que o meu filho, esse mais velho, é totalmente... Cada um absorve um pouquinho das nossas características. Ele absorveu de mim, uma que eu vejo nele, a liberalidade. Não ser apegado a dinheiro, não ser apegado a finanças. Porque eu morava no Rio de Janeiro, aos pés do morro, com a informação que ia ser despejado aos 6 anos, ia morar debaixo de um viaduto. Aí eu venho para Campos, durmo no chão de areia, sem perspectiva nenhuma, saio da cerâmica, trabalho braçal, aquela coisa toda, e consigo vencer na vida profissional. Então, às vezes, e é um problema que quando olha o estereótipo de um homem tipo europeu, de olhos azuis assim, pensa, mas não, a vida foi dura para a gente chegar até aqui. Só que ele tem totalmente o inverso, ele é muito tranquilo, meu filho é muito tranquilo, é aquele que, como Dona Roseni e a senhora falou, toma bênção, me beija, diz que me ama, um homem zarrão com o dobro do meu tamanho, mas que me abraça, todos eles. Mas, então, isso favoreceu muito ele, pelas minhas experiências, ele saber, poxa, agora eu vou ter que entrar num assunto mais delicado, vou ter que fazer coleta de sêmen, porque a quimioterapia pode vir ele no pleno auge da sua vida sexual, jovem, entendeu? Então, foi certos impactos, não propriamente pela enfermidade da questão, mas o que viria a reboque. Então, como ele me viu, e eu sempre brinco com ele, poxa, seu pai está fazendo hora extra. E a única coisa que eu pedi, que vai para todos vocês, eu não pedi riquezas a Deus, eu não pedi eloquência, eu não pedi diplomas, eu não pedi nada. A única coisa que eu pedi quando eu me converti há 22 anos atrás, ele tinha 1 ano, foi que Deus não permitisse que os meus olhos contemplassem dos meus filhos perecerem. Foi a única coisa, a única. Deus aqui como testemunha. E aí eu sempre brinco com ele, olha, seu pai é o passaporte, quando eu estiver bem aqui, estiver vivo, você pode ficar tranquilão, brinco, a gente dá risada, aí ele sempre, papai, o senhor tá bem? Eu falei, tô. Aí ele, então se o senhor tá bem, eu tô bem, porque existe uma promessa de Deus para nós. Então, varia de caso a caso. Só que eu vejo também, do lado contrário, muitas pessoas que realmente se abatem profundamente. Eu estava lá no hospital, é onde eu quero finalizar minha fala, Dona Roseni. Não é fica à vontade, nós estamos aqui. Puxar sardinha para a classe da senhora, não, e da colega, fica não. À vontade. Mas os enfermeiros compartilhando aqui com os amigos. Foram verdadeiros psicólogos. Por quê? O médico neurologista falou, olha, você pode virar um vegetal. Aí eu pedi a Deus, se for para eu virar um vegetal, abrevia a minha vida aqui, porque o JC que venceu tantas batalhas, eu não quero ser um fardo para minha família. Segundo, o ortopedista falou, você nunca mais vai andar porque os ossos esmegalharam e tal. E eu tô aqui de pé. Então, tipo assim, só que as enfermeiras, elas chegavam próximo de mim, Dona Ana Nascimento, então, Dona Jane. Aninha Nascimento é minha amiga. Se eu não me engano, ela fez medicina, né, Aninha? Aninha, nós entramos juntos no município. Pode ter certeza que eu compro uma guerra por causa dessa profissional. Nossa, foi na Benê que você pegou a Aninha lá, paciente? Foi na Benê? Ela foi uma pessoa que disse, olha, vai dar certo, toma bastante água, tenta se mexer e tal, e não sei o quê. Então, eu pude ver daquilo tudo ali que é possível sair desde que você esteja cercado de pessoas que te coloquem para cima. O ambiente familiar é fundamental e, como eu digo, tudo há um propósito. Tudo há um propósito. E se eu estou aqui, primeiramente é o Deus que eu sirvo e depois os profissionais da saúde, psicólogos também, que depois eu tive uma crise de ansiedade. Poxa, você recebe em pleno vigor, com um filho de 2 anos na época, dizer, olha, você tem 1 ano para esse coágulo de sangue, não pode operar e pode ser que isso estoure e não sei o quê. Aí você tem que procurar um recurso. Aí é onde eu entrei há minutos atrás da fala, não podemos espiritualizar tudo.
Porque aí as pessoas, não, calma aí, tem um recurso para melhorar a minha situação, então eu vou procurar. E graças a Deus eu estou aqui fazendo hora extra, um milagre vivo, um milagre ambulante. Em nome de Jesus. A gente não pode espiritualizar tudo, mas também não pode psicologizar tudo. Verdade. Tem coisas que estão dentro do comportamento racional. Né? E algumas coisas vão acontecer na nossa mente que não são emocionais. Então, a gente também não pode misturar as estações, né? E assim, gente, o que eu gostaria muito de trazer hoje, Roseni, é a importância da gente buscar, assim, vamos entender o sintoma, vamos entender os conflitos, mas como eu falei, da sustentabilidade das emoções. E o que é sustentabilidade? É você fazer alguma coisa por você que te deixe melhor emocionalmente. Então, uma coisa importante que eu estou vendo ali o JC fazendo é bebendo líquido. Eu espero que seja água. Então, os médicos já falam isso, gente, há pelo menos 6 décadas, há 60 anos, que todo mundo diz, tem que tomar 2 litros de água por dia. É obrigado a tomar. Para quê? Porque a água é um excelente, claro, né, utilização para o fígado, baço, rins, pâncreas, para o organismo, mas para o cérebro principalmente. É necessário para que a sua memória fique preservada e para que as suas emoções fiquem mais positivas. Uma outra coisa importante que nós temos que tentar lembrar no nosso dia a dia são as nossas condutas. Independente da questão psíquica ou espiritual, tem conduta que ela vai trazer serotonina para a gente. Serotonina é um neurotransmissor de tranquilidade, paz, que faz com que você se sinta bem disposto, inclusive, contrário da adrenalina, que deixa você nervoso, agitado, ansioso. Ansiedade é muita adrenalina. Então, o que traz para você uma facilidade de ter mais saúde? Você também falou do seu filho, né, de ser uma pessoa calma, tranquila. Provavelmente ele tem uma boa condição de serotonina. Então, você está falando de serenidade, de sabedoria, de ter sorriso, de ter bom humor. Nós estamos vivendo num mundo mal-humorado. Tem uma doença crônica que nós estamos tendo que chama estresse crônico, que ninguém está vendo isso. É praticamente uma pandemia de estresse crônico, onde as pessoas reagem inapropriadamente a uma coisa pequenininha que aconteceu. Quantos de nós não sabemos, diversos casos são noticiados todos os dias na televisão de alguém que saiu do carro e matou o outro só porque bateu na traseira dele. Ou porque levantou-se da mesa de um shopping e atirou no outro porque pegou a cadeira que ele ia usar. Isso é pandêmico, né? É endêmico. As pessoas estão vivendo um nível de estresse tão alto que não sustentam as suas emoções primárias, né? Então, serenidade, sabedoria, silêncio, sorriso, buscar, né, produzir, né, ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. Essas condutas vão nos dar mais equilíbrio emocional. O contrário delas, né? O que faz com que a gente tenha um funcionamento emocional melhor? É não deixar produzir cortisol. Cortisol é aquilo que é produzido na raiva. Então, ressentimento, raiva, rancor, resistência, né, depressão, desânimo, desespero, tudo isso é produzido pelo cortisol. A julgar pelos casos clínicos que nós temos até na pandemia terem aumentado, e aí voltando para o que a Vanessa falou, de depressão, de suicídio, de pessoas envolvidas com drogas ilícitas, o que a gente vê? Que a postura cortisol está sendo mais cultivada pelo nosso planeta de modo geral. Tem pessoas suicidas agora na pandemia, indo para festas com 2.000 pessoas participando das festas. Isso é suicídio coletivo. Depois que nós vacinamos, tem pessoas que falam assim, não, já tomei vacina, agora virei Thor, praticamente Deus do trovão, não pego mais. Né? Então, a ideia é a gente produzir mais serotonina, que facilita mais o nosso pensamento e diminuir as condutas aí que lidam com cortisol e adoecem o nosso corpo. Andréia, tem o Rodrigo de Custodópolis, acompanha direto aqui conosco. Verônica Scala, bom dia, Verônica, acompanhando conosco. A Sal Almeida cumprimentando aqui. Só eu fico com o maior ciúme. Ciúme não é de Deus pra minha vida, não, tá? Cumprimentando aqui o JC. Cumprimenta a Sol aí, JC. Bom dia a todos. Um abraço especial. Olha só.
Que desaforo! Um abraço especial ao meu amigo JC, que é um grande pai, amigo, cuidado, que admiro tanto. Meu abraço especial é pra mim, Sol. Tô brincando, brincadeira, tu gosta de, né? Olha, eu queria passar aqui umas informações, que os amigos estão ligados. Nós tivemos em São Francisco, eu queria parabenizar o secretário de Agricultura lá, que está com o projeto Terra Limpa. Depois vou passar para a Raire aqui para o Jornal Aurora, para fazer um trabalho lá com eles, né? Um trabalho Terra Limpa, muito legal, porque essas coisas são de Deus, né? Terra Limpa, e é um projeto muito bom, eles vão falar melhor sobre isso. E hoje está bom porque o programa está falando de espiritualidade, falar de espiritualidade, falar de Deus é falar de amor, e nós realmente, a bancada, todo mundo concordou da carência das pessoas, e nós estamos no tempo lá em casa, recebendo 5 missionários, porque esse mês é missionários para nós. Quero convidar o JC, vou te enviar depois o estatuto. Eu estou orando para Deus enviar para mim o 3º vice-presidente da APEB, porque nós vamos tomar posse. Eu não gosto muito de ficar propagando, porque é preciso que as pessoas vejam a obra da nossa vida, né? Não nós usarmos a obra para demonstrarmos nossa vida através da obra, mas nós vamos tomar posse presidindo a Associação Pastoral Pró-Evangélico do Brasil e do exterior, e nós vamos coordenar aqui em Campos, né? Porque a gestão é do alto. E aí eu tô compondo a direção, aguardando aí o Fábio, porque nós pedimos a data do dia 27 de agosto desse mês. Então tô ainda meio presa esperando para Fábio confirmar lá, porque geralmente se toma posse no espaço, né, de autoridade ou lá ou no fórum, então eles pediram do Rio lá. Mas isso não veio o caso agora. Gostaria que JC viesse à frente desse trabalho conosco, né? Tem outras pessoas, outras autoridades aí empoderadas. Eu senti de convidar, e essas pessoas já vieram enviadas por Deus e já estão orando. Elas vieram, veio uma de São Paulo, veio 3 do Rio, veio uma de Campos, então elas já estão chegando, orando, porque é assim que é o mover. E aí daqui a pouco vai começar a chegar outras pessoas. E ontem nós fomos a um bairro de Campos, num espaço onde passa muita gente. Eu quero falar aqui porque é algo que a gente tem que compartilhar mesmo. E fomos lá para poder ir para aquele local e tal, mas nós, como missionários, né, que somos, porque antes de ser ministra, eu tenho esse trabalho, né, nós viajamos muito e temos essa experiência de parar, e nós fomos para a prática e podemos contestar que veio moças que estavam na rua, subiram 3 andares, né, a gente estava orando lá de cima, elas vieram de um bairro para outro. Nós podemos subir para vocês nos orar. Uma delas era filha de uma missionária até. Elas estavam indo de uma comunidade para outra, né? Outra pessoa também estava ali. Eu sei que foram umas 6 pessoas que foram vindo. E o que nós percebemos? Que tinha um casal e uma criança que eles não tinham emoção nenhuma, Andréia. Eles não tinham nem expressão, JC. O casal estava indo visitar o pai. Eles não estavam drogados, nada disso. Mas eles não tinham expressão. Eles estavam quase como que zumbis. Eles não tinham expressão nenhuma. Nada de emocional nenhum. Foi pessoas de bairros diferentes. A gente fez um trabalho missionário de 2 horas ali, né? 3 horas. Nós fizemos um trabalho, fizemos aqui um treinamento. A próxima vez eu vou convidar a Sol e a Raira, né? Porque a gente venha, vamos lá. Então, outra coisa também que nós presenciamos eu fui ao banco, a Caixa Econômica à noite, né? Eu moro bem pertinho ali, e aí passei no calçadão, tinha uma instituição religiosa que colocou tipo 50 cadeiras, viu, Daniel?
Até lembrei de Daniel. Ele colocou 50 cadeiras, umas 50 cadeiras dentro, no calçadão de Campos. Eu quero, assim, né? Falar, porque é muito importante essas coisas bonitas que a gente vê falar, né? Porque a gente vê coisas e essas 50 cadeiras, as pessoas sentaram, né? A gente sabe que Campos está com muita gente no centro da cidade, jovens, crianças, morando em rua, pedindo amor pelo amor de... Eu acho que essas pessoas querem mais amor do que comida, né? Porque eu estou vendo que essas pessoas estão querendo mais amor do que comida, né? Estão carentes. Amor, né? Nós sabemos, o amor de Deus, né? A inspiração de Deus é amor. Então, eu vi ali aquelas cadeiras, aí eles colocaram cobertores, comida, né? Porque eles precisavam, muito organizados no calçadão, mas muito mais ali o respeito com que eles cuidaram daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam sentadas, guardadas por eles ali em volta, e eles ali ministrando sobre aquelas pessoas. Então, é no tempo da seca, né? O Senhor produz a chuva, né? O Senhor produz a água. Então, tenho certeza que todas as coisas, JC está falando aí de uma criança, de uma experiência também que ele passou. Aí ele falou, eu preciso disso. Então, Deus está testificando que é capaz de fazer isso e muito mais, para que ele viva a experiência, seja resiliente. Posso deixar de falar isso? Falar dessas pessoas que vieram do Rio, vieram de vários lugares, vieram de São Paulo, estão chegando mais pessoas ainda. E quando essas pessoas vêm com amor para outra cidade. Como a gente viaja para outras cidades também, para a Terra dos Índios, para Bahia, para Bolívia, para tantos lugares nós viajamos, agora a gente está parado, levando também algo lá. Então, é assim que produz o quê, Andréia? Produz serotonina. Serotonina. Né? Gente, coisas importantes para a gente falar. Você está falando das questões agora de fazer, botar as cadeiras, dar mais do que alimento, atenção e amor. Uma coisa importante é que você pode produzir dentro de você essas reações químicas para ter pensamentos e um corpo mais saudável. Por exemplo, agradecer todos os dias. Pega um caderninho, pega um bloquinho, todo dia você agradece por alguma coisa. Tem que começar a agradecer. Segundo, desfrutar da natureza. Então, curtir. Botei hoje essa paisagem aqui, ó. Não foi de propósito, não, foi de propósito. Essa coisa de você ver a plantinha nascendo, você ver o passarinho pousando. Eu sei que às vezes quem está num grande centro urbano não consegue ver isso com grande frequência, mas nem que seja num final de semana, buscar esse contato com a natureza. Recordar momentos especiais. Por exemplo, Vanessa, você contou várias coisas hoje da sua história sem recordar momentos especiais. Esses momentos foram todos muito traumáticos. Mas tem que buscar recordar momentos especiais para quê? Para produzir no seu cérebro mais saúde, mais bem-estar e mais força. Aquela base que a gente falou da psicologia positiva, que muitas vezes a gente não fala. Às vezes acha, JC, que é para procurar psicólogo só quando estiver doente. Não. O psicólogo também é para não deixar você adoecer. O profissional da saúde mental bom é aquele que faz ou você sair da doença ou você não entrar nela. E quando estiver triste, se perguntar por que eu tô triste. E se estiver feliz demais, por que eu tô tão feliz? Mas entendeu? Porque a gente sempre tem que se perguntar, né? Por que hoje eu amanheci desse jeito? Eu sou dessas, eu sou intensa. Já falei para a Roseni, muitas vezes a questão do sono, dormir de 7 a 9 horas por noite para produzir dopamina. Eu brigo com o sono. Fazer exercício. Roseni, se eu pudesse pegar a orelha agora, eu até pegava. Fazer exercício físico. Fiz ontem, subi 3 escadas, fiquei morta, não foi? Muito bem. E olha, comemorar as conquistas diárias. Nós temos hoje um motivo para comemorar o dia de hoje. A gente tá todo mundo vivo, nós estamos juntos aqui. Então tem que comemorar a conquista diariamente. Se eu acordei, eu comemoro. Se eu me alimentei, eu comemoro. Tem gente passando fome. Enquanto nós estamos fazendo esse programa aqui de 2 horas, tem gente morrendo de fome, mas é morrendo literalmente. Produzir endorfina. Dá um prato de comida a alguém não fica caro pra ninguém, né, não, Andréia?
Produzir endorfina. Como é que eu produzo endorfina? Praticando hobby. Eu tenho que ter um hobby, eu tenho que ter uma distração. Eu tenho que rir com pessoas, eu tenho que brincar com elas. Verdade. E eu tenho que cantar e dançar, nem que seja no chuveiro, não tem problema. Verdade. Então, assim, é importante. E como é que eu produzo ocitocina, que é outro neurotransmissor importante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde? Meditando, orando, abraçando ou fazendo um ato de generosidade. E nós estamos produzindo como ocitocina dessa aqui em casa. Está então, sendo oração, olha. É claro que na pandemia não dá para sair distribuindo abraço por aí, mas fazer algo generoso. Às vezes, ser generoso é só ficar quieto e não ofender alguém. Já fui generoso. E aí, ao invés de nós ficarmos buscando diagnósticos, porque todo mundo aqui tem diagnóstico de alguma coisa, vamos buscar a saúde para evitar esse diagnóstico. E tem coisas simples que nós podemos fazer por nós. É desse jeito mesmo, né? Você queria falar alguma coisa? Nós estamos terminando, que pena. Eu espero que daqui para frente, quem ouviu o programa, que aprenda o seguinte, que a cada dia você tem que fazer valer a pena, entendeu? Quando estiver triste, se pergunta qual o motivo de tanta tristeza. Se você levantou com um comportamento agressivo, por que eu estou tão agressiva hoje? Entendeu? Porque tudo tem um porquê. E lembrando que dentro da gente existem hormônios, que às vezes você está agressivo e nem percebe que está passando aí por uma tensão e só vai ver depois quando você solta, né? É verdade. Nós já estamos finalizando. Quer falar alguma coisa? Vou deixar para... JC, nós estamos partindo para finalizar, mas você pode se expor mais, né? Falar mais sobre a programação. Você ouviu muito. É um dos programas assim, melhores que eu já participei, sem demagogia alguma. Acredito que a doutora Andréia, a Vanessa e Regina, se possível, voltar para aprofundarmos, porque isso é uma... né, poxa, são temas, cada um tem a sua história e algumas pessoas que estão nos assistindo estão se identificando com as nossas histórias. É possível, em nossas histórias, eles verem a mudança, ou pelo menos ver o gatilho que pode mudar ou se identificar. Eu, quando saí do hospital, eu tive o privilégio, confesso que foi um privilégio, foi uma honra eu participar, sem querer me incluíram num grupo. Às vezes eu contando meu testemunho e tal, me incluíram num grupo aí, a nível nacional, de pessoas que estavam passando por adversidades e muitas coisas, e eles viam na minha maneira de lidar com a situação quase que mortal que eu passei, de uma maneira triunfante. Então eles me botaram lá como administrador, e aí teve casos de 2, 3 horas da manhã, doutora. Eu deixava o meu telefone ligado, aí 2, 3 horas da manhã teve um caso emblemático, que eu vou relatar aqui, né, com todas as vênias, eu peço, mas que alguém me ligou e falou: JC, fulano de tal que está participando do grupo, já falou, já deixou uma carta, né? Já deixou uma carta lá de dar fim à própria vida, atentar contra a própria vida. E aí essa pessoa era religiosa, para vocês verem, né, um trauma profundo que ela passou a nível de abuso, né? Uma jovem, de abuso sexual, e deu 3 horas da manhã, ligar, procurei orientação com CVV e tal, e aí eu liguei, ela era lá de São Paulo, consegui através da internet entrar com um parente, e a pessoa já não estava mais em casa, a ponto de atentar contra a própria vida, e eu tentando, monitorando em 2, 3 telefones, tentando convencê-la, tentando dizer que a vida é muito mais importante do que isso, e que tudo pode ser superado e tal, até que consegui o contato com um parente da pessoa, e chegou a tempo, e conseguiu, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu só fui um instrumento. Então são várias e várias experiências que eu posso dizer, a vida é um dom, aproveite. Vai ter casos que, como a doutora falou, né, eu sou muito aguerrido, uma injustiça eu não suporto um profissional da saúde como a enfermagem que eu vi lá ser destratado por pessoas que às vezes nem são avalizadas para estar ali. Eu comprei
acabei comprando essa briga involuntariamente, apesar de eu não gostar muito de me envolver com política, mas, enfim, eu sei que é possível reverter todas as coisas. Eu sou a prova viva de que todas as intempéries da vida, todas as adversidades, é possível se reverter e é possível a cada dia, né, a gente experimentar como agora. Eu vi o sorriso do meu filho, eu ontem à mesa eu pude dizer, olha, meus filhos, nós somos privilegiados porque o seu pai dormia num chão de areia e a única comida que tinha era eu sair para catar frutas quando eu vim do Rio para cá e comer. E nós temos essa casa bela, essa mesa farta. Então, não desistem do propósito de vocês. Um está estudando para a Polícia Federal, o outro vai ser, já profetizei que vai ser um mensageiro da palavra de Deus, algo que eu não pude ser. Então, eu tiro, como a senhora falou, do limão limonada, mas também as lutas que algumas pessoas não enfrentam. Por exemplo, eu fecho aqui. Dona Roseni, a senhora falou algo que, poxa, eu vibrei aqui. Por eu ser carioca e a gente ter nascido na comunidade, antiga favela, né? A gente sabe lidar com certas situações que alguns pastores até falavam comigo, poxa, JC, como que a gente vai entrar lá? Pessoal tudo armado e tal. E aí a gente fazia um trabalho evangelístico numa comunidade. Você vai amar esse trabalho aí que nós fazemos. Vou te convidar então. Vou levar a Sol e a Raira. Às vezes algumas pessoas com cocaína, embora eu nunca... O meu único vício é café, que eu tomo de vez em quando, e a minha esposa. Nunca botei álcool nem cigarro na boca, mas meus dois vícios é a minha esposa e café, né? Ela tá aqui até eu ter risado. Então, abraço, eu falava, sabe o que é isso aí, jovem? Isso aí é morte. Aí tava lá o jovem com a cocaína. Então eu sentia a carência deles ouvirem, porque o modo da gente falar era próximo do deles, só que mostrando uma outra realidade. Porque eu tinha vindo da minha infância de uma comunidade, então a gente sabia como lidar, não era muito... Não, olha, rapaz, isso aí vai te levar para a morte, vai te levar para a cadeia, mas eu quero te dizer que Jesus pode reverter, pode mudar o seu quadro, você é um campeão, você é um vencedor, e vamos aqui, e vamos ver se a gente arruma um emprego para você e tal. Então isso tudo a gente tira como proveito que Deus tem muito mais, e o ser humano, por natureza, ele é vencedor. Desde que ele escolha os caminhos corretos, ele é vencedor. E a vida é um dom de Deus, vale a pena viver. E Deus nos fez para sermos perfeitos e saudáveis, né? Por isso a mente sã vai trazer um corpo são também, né? E você, no seu corpo, você tem o templo do Divino Espírito Santo. Então, tem que trazer saúde para você, tem que trazer bem-estar para você. E, para isso, a tua volta também trazendo a mesma coisa, né? Então confirma aí, JC, eis-me aqui. Sempre. Eis-me aqui. Nas missões que às vezes pareciam ser difíceis, não impossíveis, alguém sempre via chamar a gente. Por algum propósito, eu ainda estou fazendo hora extra. Senão já era para Deus ter me chamado. JC, depois deixe seu contato, que eu vou mandar um manual de fitoterapia para você. Tá bom, eu agradeço, doutora. Para mim foi um prazer. Medicina natural para todos, na veia. Ok, obrigado. Dona Roseni, foi um prazer. Rede Aurora, um abraço para minha irmã Sol, aí para Vanessa, missionária Regina, sempre à disposição, minha continência para todos vocês. Muito obrigado, JC. Andréia, pode fazer suas considerações finais. O programa com a Andréia passa tão rápido. Poxa, poderia durar o dia. Ligado. À tua disposição. Pois é, JC, vamos para o próximo. Mês que vem a gente está aí de novo, né, Roseni? Com certeza. Andréia. Então, queria terminar mesmo com essa frase. Se sua Mel, mente está sã... já estão... Oi, a Andréia, a Mel, tem o Nils, e a gente já tá com o pessoal aqui, ó, firme conosco na bancada. Andréia, então você pode concluir algo que você queira falar. Sempre lembrando isso, né? O Juvenal, poeta romano, que viveu 55 anos depois de Cristo, dizia o seguinte: uma mente sã num corpo são.
Então, se é a razão que nos faz, né, falar, trabalhar, viver, é o sentimento que nos conduz. Então, é importante cuidarmos do nosso emocional para que o nosso corpo fique cada vez melhor e principalmente para sermos essa pessoa que vai cascatear o bem. Quando nós falamos aqui dos neurotransmissores, né, da dopamina, endorfina, ocitocina, quando falamos deles, nós falamos de atitudes e ações que vão trazer isso para a nossa vida. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, pratique coisas mais saudáveis, porque são pensamentos saudáveis que vão conduzir você para a saúde emocional, para a saúde física, saúde espiritual, né, para a saúde na tua vida como um todo. Eu quero agradecer você, Andréia. Eu quero agradecer a missionária. Falei, vamos. Aí as outras, né? Tem a pastora Célia, que é apóstola, né? Que está lá em casa, né? Tem a Verônica, tem a outra que está lá também, a missionária, a Vera, a Márcia. Então, que estão já lá. Falou, manda um abraço pra gente na programação. E nós estamos entrando também com apoio cultural a um projeto da poesia da voz calada, né? A nossa amiga América Rocha pediu para que nós comecemos a fazer essa divulgação. Eu pedi ao Germano para a Rádio Aurora apoiar esse evento, né? Entrar com apoio cultural. Então, a América está me orientando para que nós, a partir dessa programação, comecemos a falar. É um projeto para jovens. É um projeto onde todo estudante, jovem de 0 a 80 anos, desde que estude, né, comece a participe, né, desse concurso. É um concurso muito legal. Tem a fanpage, né, que é a Poesia na Rede. Então, já começo aqui a fazer o exercício de casa. Tem também a rifa, né, Daniel? A gente tem que começar a fazer desde o início do programa. Pedir a vocês para comprar uma rifa da Rádio Aurora, R$10, né? Comprem essa rifa. Ó a Guindinha ali falando. E também quero deixar aqui o meu recado para o Hospital da Beneficência Portuguesa. Pedir mais humanização. Demitiu uma série de funcionários sem expectativa nenhuma, porque geralmente eles demitem funcionário de anos sem a expectativa de pagamento. Então, eles ficaram ligados nisso, porque o ser humano perdeu todo o poder sobre a terra e hoje o poder de fazer o bem, não fazer isso. Então, tem que ficar ligado, dizer que a obrigação dessa mendicância aí na rua, de cuidar dessas pessoas que estão na rua, não é só do poder público, mas é principalmente de cada um de nós. Cada um de nós tem sua parte de obrigação, de responsabilidade, não com o outro, mas pelo que nós somos ou queremos ser diante daquele que gera todas as coisas. Aqui, ó, Rede Aurora de Comunicação, Ação Entre Amigos, sorteio dia 7/9. É R$10, uma TV LCD 32 polegadas. Por favor. Eu vendo aqui ao vivo. Andréia, depois compra uma aí, eu vou mandar o Pix da rádio, né? Compra no nome da bebê. Como é que é o nome da bebê? A missionária falou que vai comprar uma também. Vivi de mamãe. Da idade das meninas de Vanessa. Qual a idade? Tem 10, Ana tem 10. A de Vanessa tem 9 anos. Então fica assim, que Deus abençoe a todos nesse dia, uma ligação do bem. Como o nome? Bom dia. Bom dia, muito linda. Muito linda aí em Friburgo, aí um abraço para todos que estão ligados, que vão se ligar a essa live, que seja uma ligação do bem na terra, não importa a instituição religiosa, o importante é que nós tenhamos fé, amor, lembrando que Deus é amor, né? Nós temos os médicos na terra que cuidam do emocional, mas há um ser espiritual sobre todos nós. Quanto mais a ele, menos o mal. Quanto menos a ele, mais o mal. E como nós queremos o bem, que nós não cheguemos a ele, porque ele já está
totalmente voltado para nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E semana que vem nós estamos aí, né, com mais um assunto, mais outro. Mês que vem a Andréia conosco de novo. O livro é o nome Saúde emocional. A gente traz o livro no próximo. Tá, saúde emocional. Lohana devolve o meu. Daniel, muito obrigado. Giovanni, um abraço. Germano Santos, obrigada, boa gente, semana pra você. Oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês. Tá bom, fique com Deus. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campo.